Olá! Vamos mergulhar hoje num dos temas mais importantes e, olha, mais complexos da nossa era digital. Os desafios éticos que vêm junto com o tal do viés algoritmo na inteligência artificial. A gente já convive com a IA em todo lugar, né? Ela tá ali por trás das recomendações daquele serviço de streaming, sugerindo o próximo filme, a próxima música, a notícia que aparece na tela. Até aí, tudo bem, parece inofensivo. É exatamente aqui que a conversa fica séria, porque essa mesma tecnologia, que parece tão inofensiva, também está sendo usada para tomar decisões que podem literalmente mudar uma vida. Decisões sobre quem consegue um empréstimo, quem é chamado para uma entrevista de emprego e até quem é visto como um risco para a sociedade. Ok, vamos entender a raiz do problema. A questão central, como o título aqui já diz, é que a inteligência artificial muitas vezes funciona como um espelho que acaba refletindo os nossos próprios problemas como sociedade. E o nome disso é viés algorítmico. Não é que a máquina seja malvada ou algo do tipo. O problema é que ela aprende com os dados que a gente fornece. E se esses dados já carregam nossos preconceitos históricos, o sistema não só aprende, ele pode acabar amplificando tudo isso. E essa frase resume a situação de forma brilhante. A gente cria ferramentas com a promessa de que elas serão neutras, objetivas, mas elas acabam se tornando um reflexo distorcido das nossas próprias falhas e desigualdades. Mas como isso acontece na prática? É um ciclo vicioso, um looping. Primeiro, o sistema é treinado com dados do passado, que muitas vezes já são cheios de preconceito. Segundo, ele aprende esses padrões. Terceiro, ele começa a tomar decisões automatizadas que repetem essa injustiça. E, por fim, essas decisões criam novos dados que reforçam o viés original. E o ciclo recomeça, cada vez mais forte. Agora, vamos falar sobre o impacto real disso tudo na vida das pessoas. E acredite, pode ser devastador. A matemática Cathy O'Neill criou um termo perfeito para isso: armas de destruição matemática. É uma forma de descrever como esses algoritmos, que ninguém entende direito como funcionam, operando em uma escala gigantesca, causam danos enormes, principalmente para os grupos mais vulneráveis da sociedade. E os exemplos são bem concretos e, francamente, assustadores. Na justiça criminal americana, um sistema famoso errava muito mais ao avaliar o risco de réus negros. Tecnologias de reconhecimento facial falham bem mais com mulheres e pessoas não brancas. Processos de contratação, análise de crédito, todos podem acabar repetindo essas distorções, com consequências bem reais. E um dos maiores desafios para consertar isso tudo é que, na maioria das vezes, a gente nem consegue entender como os algoritmos chegam a uma conclusão. É o famoso problema da caixa preta. A lógica por trás da decisão é tão complexa, ou então é protegida como um segredo comercial da empresa, que fica praticamente impossível de auditar ou simplesmente entender o porquê de uma decisão ter sido tomada. As consequências disso são muito sérias. Pensa bem, como alguém pode se defender de uma decisão que não entende? E quando o sistema erra, de quem é a culpa? Essa falta de transparência acaba minando direitos básicos e impede qualquer tipo de fiscalização de verdade. Bom, diante de um desafio desse tamanho, o que a gente pode fazer? A solução não é simples, ela precisa de uma abordagem que junte ética, tecnologia e, claro, regulação. O ponto de partida é uma ideia conhecida como Ethics by Design, ou ética desde a concepção. A lógica é que valores como justiça e transparência não podem ser uma coisa que a gente pensa só depois. Não, eles têm que estar na base e na arquitetura dos sistemas desde o comecinho. Isso se traduz em alguns princípios que são chave para uma IA responsável. A gente precisa saber quem vai responder pelos erros, precisa garantir que os resultados sejam justos, que as decisões sejam compreensíveis e, um ponto crucial, precisa ter sempre um ser humano no processo, com poder de intervir quando for necessário. E aqui tem um ponto bem interessante, que é comparar as leis. A nossa lei no Brasil, a LGPD, garante o direito de solicitar uma revisão. Já na Europa, a GDPR vai além. Ela garante o direito à intervenção humana. No Brasil, a parte da lei que tornava essa revisão humana obrigatória foi vetada, o que, na prática, enfraquece um pouco a nossa proteção. E assim a gente chega ao ponto central. A inteligência artificial tem um potencial gigantesco para fazer o bem, mas esse potencial vem com um risco enorme se não for governado, se não for gerenciado da forma certa. A conclusão, então, é que a gente precisa de uma estratégia completa, integrada.
Isso passa por leis mais fortes, por auditorias independentes e transparentes, por um compromisso ético de verdade por parte das empresas e, fundamentalmente, por garantir esse direito à revisão humana em decisões importantes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A tecnologia, no fim das contas, é uma ferramenta. O desafio é nosso. Como é que nós vamos moldar essa ferramenta para que ela ajude a construir uma sociedade mais justa, em vez de só automatizar as injustiças que a gente já conhece?